Olá pessoal, estamos dando início hoje ao nosso primeiro ensaio de um serviço novo que vai ajudar muita gente, eu tenho certeza que você também. Estamos aqui com o Arthur é nosso gerente de marketing e ele colheu as principais dúvidas ou dores que são muito comuns a todas as pessoas que estão no grupo. Então, ele vai ler para a gente, relatar cada uma delas, e eu tenho certeza que uma delas faz parte da sua necessidade. Vamos lá? Tudo bem, gente? Arthur aqui, como Vamos é que tá? lá, Um prazerzão estar aqui, Wagner. Wagner. Irmão, Show de muito bola. bom isso, eu acho que vai ajudar, tenho certeza que vai apoiar muita gente. Pessoal, tava conversando mais cedo aqui com o Wagner. São coisas que quando a gente entra dentro de uma empresa, o marketing ele vai até um determinado momento, até um determinado ponto, que é o ponto de venda. E aí a gente passa a um ponto que é o ponto de gestão, que é uma das principais dores, das principais dificuldades que o empresário tem, né? E aí a gente reuniu algumas perguntas que vocês, que estão vendendo bem, estão tendo estrutura, mas simplesmente não sobra dinheiro, né? E aí a gente vai ver se consegue ajudar vocês de alguma forma. Vamos ajudar, com certeza. Né? Vamos lá. Vamos lá. Ó, a gente não vai falar nome aqui, tá? Mas desde o ano passado eu venho enfrentando no meu faturamento um aumento considerável de perda, né? Perda considerável de faturamento. Por onde que eu devo começar a corrigir isso? Pois é. Isso é uma coisa que tem acontecido de forma muito comum, né? Todo mundo fala de crise, de tudo. Bom, eu estou com 65 anos, não me lembro de nenhum dia que eu tenha vivido sem essa palavra crise. Então, na realidade, eu já nem faço conta disso, o negócio é a gente fazer ações que busquem melhorar. Quando a gente entra dentro de uma organização da empresa, uma das primeiras coisas que a gente faz é cuidar do posicionamento da empresa. Mas, Wagner, o que é isso? Para quem eu vendo? Qual que é o tipo de cliente ideal que eu quero? Qual é o canal que mais vai me ajudar? Eu vou usar rede social? Vou fazer ligação? Qual é o canal? Como é que eu vou me posicionar para essa área comercial? Depois, a pessoa ter uma noção muito clara que se o produto dele se encaixa na necessidade do mercado. É muito comum o cara estar querendo vender alguma coisa que ama, que adora, que no passado deu muito certo, mas que infelizmente agora não cabe mais, não tem mais momento. Então, ajustar o produto também é muito importante. Saber se aquele serviço ou produto que você está vendendo está alinhado com a necessidade do mercado naquele momento, naquele dia. Todas as grandes empresas vão se ajustando, veja a Coca-Cola, veja a Nike, cada uma delas vai lançando produtos novos, diferentes de acordo com o público. Então é importante que a gente tenha isso também. E por último, tem que ter ações que abram portas de prospecção. Não adianta você ficar com eu tenho uma loja de varejo, então não preciso me preocupar. Não, você tem que ter rede social, você tem que ter Google Meu Negócio, você tem que ter tráfego no Google. Wagner é para todo mundo? Não. Cada segmento vai ter um canal específico, é importante que você tenha isso. Agora, tem que ter alguma coisa planejada, tem que ter alguma coisa que você possa medir com a ajuda de um especialista, medir quais são as ações e quanto isso vai custar, para que você não sangre a sua empresa. Então, são essas coisas: posicionamento, produto e ação de prospecção. Essas três coisas juntas, ordenadas e feitas de uma maneira que cabe dentro do orçamento, vai potencializar a venda. E pelo amor de Deus, para de reclamar. Porque eu sei que todo mundo está com problema, mas o fato de você acordar de manhã cedo reclamando, falando de tarde sobre isso, na hora do almoço também, tudo, cara, vai atraindo. Eu acredito muito nisso, eu acredito nesse poder da energia, de você acordar de manhã cedo com disposição, com força, com energia, né? Eu acho que isso também, o cliente percebe isso. O cliente, quando entra dentro de uma loja, que a loja está apática, morta, o cliente não sente ânimo. Quando você traz para ele alegria, bom humor, um ambiente legal, um cafezinho, uma água gelada, recebe o cara com carinho, com empatia, aquilo já é 60% do atendimento. O resto, cara, é você ter um produto que cabe ali. E dentro disso que você falou, uma coisa muito importante são essas ações que a gente toma para melhorar o faturamento, para melhorar a venda, né? E uma coisa que chamou a atenção é justamente a palavra planejamento. Porque não é qualquer ação, né? Não adianta eu ir lá e falar, vou colocar um tráfego pago ali. E não adianta ficar tentando toda hora, não, vamos fazer isso, se não der certo, tudo bem. Não, se não der certo, você perdeu o dinheiro.
Se não der certo, a situação que estava ruim vai ficar pior. E qual é o conselho que você dá para a pessoa começar a se planejar nessas ações? Tem alguma técnica, algum método que a pessoa pode olhar e falar assim, cara, eu acho que se eu for por aqui vai dar certo, ou eu tenho certeza que se for por aqui é o melhor caminho? Na realidade, o cliente, quando está nessa situação, ele entra na internet, caça no YouTube todos os vídeos relacionados com isso, e tem um bocado de gente na internet que promete o céu, né? Te vende um pedaço do céu. Não, você faz isso, você vai ficar rico, feliz, bonito e magro. É o que se produz hoje de expectativa na internet. Na realidade, a gente sabe que isso é uma grande balela, uma grande mentira, uma falácia do tamanho do mundo. O sucesso vem com muito trabalho. Agora, como é que a gente faz o planejamento? Por onde eu começo? Na realidade, é assim. Dentro da VNI, nós temos um sistema que se chama Nexus. Esse sistema, ele reúne 15 inteligências artificiais que vão, em conjunto, criar todo um planejamento. Ele é impressionante. Ele te ajuda no posicionamento, que eu falei no início. Ele te ajuda a desenhar um produto ideal alinhado com a necessidade do mercado. Ele te ajuda com toda a parte de precificação. Ele cria todo um ambiente propício para isso. Wagner, ele te garante o sucesso? Não. Mas ele reduz quase a zero o risco de perda, de erro. Porque tem muitas variáveis que a gente não controla. O mercado, o próprio dono, velocidade que ele coloca, janela de oportunidade, às vezes está passando... Perdemos ontem a Copa do Mundo. Bacana. Desclassificamos. Tem muita gente que entendeu isso como uma porta exata de colocar uma promoção, de colocar alguma coisa. Então, o sucesso da campanha e o retorno do faturamento tem um conjunto de ações. Agora, dentro dessa plataforma que se chama Nexo, o que acontece? A gente consegue reunir todo o elemento necessário para a gente criar um plano, um planejamento que é muito mais assertivo do que qualquer outro. E ela funciona com base de IA, né? Isso é importante falar. Não é eu, você, um ser humano pensando. São um compilado de IA que vai te apresentar a melhor solução dentro daquilo. Ele pega tudo aquilo relacionado, ele pega o KNAI da sua empresa, ele vai estudar, ele já tem um banco sobre o posicionamento daquele KNAI, como que ele faz, quais são os canais ideais, de como que ele faz um orçamento, ele planeja para você toda a parte orçamentária, quanto que vai custar, ele cria para você todos os scripts, todos os desenhos, ele cria para você toda a campanha, se você quiser. Ele cria a campanha. Ele vai te ajudar, por exemplo, comparar a sua empresa com a empresa do seu concorrente, porque dentro desse planejamento a gente vai colocar quais são os principais concorrentes, qual é o site dele, a página, ele vai pesquisar em cada um deles, ver o que eles estão fazendo, o que você está fazendo, fazer um comparativo entre eles e te dar uma solução muito mais assertiva. Não, isso é show de bola. E aí isso entra dentro de um outro questionamento que a gente recebeu aqui também, que é sobre aquele famoso bola de neve, né? Olha essa pergunta que bacana. Como é que é a pergunta do cara? Esse mês eu peguei outro empréstimo e parte dele foi para quitar o anterior. Eu tô no meio da famosa bola de neve e eu não sei como resolver. E essa parte do quitar empréstimo para pegar outro empréstimo, ele não usa só para pagar fornecedor, só para pagar mercadoria, para capital de giro, ele usa para se desafogar de um bocado de coisas na realidade, vem em virtude da gestão. Quando uma empresa está endividada, a primeira coisa que ele faz é, como é que a gente sabe que uma empresa está endividada? Como é que são os sinais? A empresa dá sinal para você. Só que muitas vezes você é cego para aquilo, você não quer ver. O primeiro sinal é quando você, durante um mês, não consegue pagar um imposto devido. É a primeira coisa que a gente abre mão. Não vou pagar um imposto. Depois começa a não pagar o imposto, porque é uma coisa que ela vai criando volume, tá certo? Você deixa de pagar o imposto, só que não pagar o imposto já não é suficiente. Porque você pagou uma parte do mês passado o imposto, mas deixou desse mês. Já vai acumulando. Só que, além disso, agora você está atrasando fornecedor. Aí você já escolheu aqueles que são menos importantes e está atrasando uma semana, 15 dias. Segundo sinal, atrasar fornecedores. E isso vai aumentando, vai criando uma bola de neve. Para não complicar, você vai lá e pega o primeiro empréstimo. Aí, naquele momento, você quita a sua dívida. Fala, resolveu o problema. Não resolveu nada. O que, na realidade, você fez foi jogar o problema para frente.
Porque aonde está o problema? Não é a dívida que é o problema. O problema é que em algum lugar na sua empresa surgiram problemas lá dentro, necessidades, que a empresa não soube, por falta de gestão, resolvê-las, e ela gerou um déficit na empresa. No financeiro quanto que eu recebo, menos quanto que eu gasto. Se o que você está recebendo é menor do que você gasta, vai ficar um buraco. E esse buraco é tapado pelo empréstimo. No início, a gente deixa de pagar o imposto. Depois atrasa com o fornecedor. Agora já não é bastante. Eu vou lá e pego e quito. Você fala, resolveu o problema. Não resolveu nada. Porque o problema na origem continua lá. Só que ele te dá um tempo. Você pega um empréstimo, consegue, e é o pior problema que acontece. Mas, Wagner, como assim? Como é que um empréstimo que deixou o cara dormir resolveu? Não resolveu nada. A origem do problema continua lá. O preço pode estar errado, sua estrutura de custo está errado, o aluguel está muito maior do que você pode, a sua retirada como dono é muito maior do que a empresa tem capacidade. Vários problemas podem estar acontecendo, mas a gente fica cego, sempre achando que no mês que vem eu vou vender mais e vai resolver, vou vender mais e vai resolver. E que esse empréstimo que eu peguei é porque aquele mês foi ruim. Só que não foi. E aí começa a aumentar. Daqui a pouco você está atrasando os impostos da folha de pagamento. Já não pagou o INSS, já não pagou o FGTS e o negócio vai aumentando. Vai aumentando. Aí você fala, não, eu vou pegar um outro empréstimo. Pega o outro empréstimo. E agora você tem 2 empréstimos e quita uma parte da dívida. Você fala, não, eu não vou usar todo o dinheiro que eu vou precisar pagar fornecedor. E aquele outro empréstimo não é suficiente. E as coisas vão aumentando. Só que chega uma hora que o banco fala, olha, desculpa, o grau seu de endividamento com o banco chegou no limite. Eu não posso mais te emprestar. Caramba, e agora? Eu não cuidei da origem, eu não cuidei do problema, eu cuidei só da febre. Eu cuidei só da consequência. Eu não cuidei da origem e eu continuo com o mesmo problema. E aí vai virando uma bola de neve. E aí, junto com os juros, isso vai criando uma proporção sem medida. Isso é o que ele chama de bola de neve. E aí a gente entra numa outra pergunta de uma outra seguidora aqui, que é uma coisa interessantíssima, que a gente sempre escuta falar que um dos ramos que não param é o ramo de alimentação. Né? Todo serviço, toda venda de produto, ela tem os seus momentos de alta e de baixa, né? Tem a sua sazonalidade. Mas a alimentação é um ramo que ele é constante, né? Ele segue uma linha meio que melhor do que as outras. Não sei se é uma máxima, se é uma média. Eu não sei se é melhor, mas tem a rotina dele. Tem a constância ali mais equilibrada. Mas a concorrência é muito grande nesse segmento também. E aí o que acontece? Essa nossa seguidora, ela perguntou da seguinte maneira. Olha, eu já tô com uma dívida de 350 mil reais. Meu faturamento médio é de 90 mil. Ou seja, quase 4 vezes o que ela fatura. O que ela fatura. Eu tô com medo de não conseguir quitar, pois mês a mês a dívida só cresce. E o detalhe da palavra aqui é o faturamento, não é o lucro dela. Então, tem como ela resolver isso? Então, esse é o pânico de todo mundo que está endividado. Wagner, eu consigo sair dessa situação? Se você fatura, consegue. Vou repetir. Se você tem faturamento, você consegue. Agora, como é que a gente paga o endividamento? A gente tem que fazer com que a empresa gere lucro. No final do mês, relacionando a dívida do mês, tudo que você recebe menos tudo que você gasta, sobra um pedaço. Só que hoje, você usa esse pedaço para girar a dívida. Você paga um pedaço, como você não renegociou a dívida, como seu fornecedor não renegociou a dívida com você, você está pagando aquilo que dá. Paga um pedaço ali, vai pagando a quem? A quem mais te pressiona, a quem ameaça, diz que vai botar você na justiça, ao oficial de justiça que bateu na sua porta. Então você não tem um método, você não tem um critério para pagar. E nessa hora, Arthur, é muito importante pensar numa coisa. 2 coisas precisam acontecer na vida de quem está endividado. Primeiro, ele precisa ter um método. Segundo, ele não pode estar sozinho. Porque a vida dele já é complicado. Dentro de casa já não tem harmonia, porque a dívida, quando você deve 4 meses do seu faturamento, já não tem equilíbrio dentro de casa. É filho, marido, esposa, tudo vira uma bola só. Então, como é que a gente paga o passado? Eu tenho que saber quanto que é a minha receita e fazer todo o esforço do mundo para aumentar essa receita. Primeiro ponto. Quanto maior a receita,
mais chance eu tenho de quitar a dívida minha mais rápido. Segundo, quanto é a minha despesa? Eu tenho que fazer um plano de contenção de gastos, eu tenho que economizar dinheiro, eu tenho que negociar valores com aluguel, tudo que você puder imaginar, nesse método que eu falei, tem como ser feito. Tem como ser feito. E aí, eu vou ter uma sobra. A primeira coisa que eu preciso saber é, quanto é essa sobra? Você fatura 350, gastou 347, irmão, eu tenho 3 mil de sobra. Então, agora, se você fatura 400 mil, melhorou sua venda, e você está gastando 350, sobrou 50 mil, eu não posso pegar esse dinheiro e pagar quem está gritando. Eu tenho que olhar o todo da dívida e renegociar com todo mundo. Ah, Wagner, o pessoal não vai topar. Vai. Porque com o método que a gente tem, ele vai topar. Porque se ele não topar, ele não recebe. Então, eu não estou dizendo para você não pagar. Eu só estou dizendo que eu não consigo pagar da forma que você quer que eu pague. Então, eu vou pegar dos 350 mil que sobrou, né, 300, 400 mil, menos 350, sobrou 50. Desses 50, eu vou pegar 30 mil, vou pagar meu passado, desde que eu pague toda a minha dívida do presente. Eu não posso girar essa bola, eu tenho que criar uma data zero. A partir daquele momento, tudo que diz respeito ao mês, eu pago. E tudo que é para trás, eu renegocio dentro da minha capacidade de pagamento. É assim que a gente vai tirar essa cliente do arroxo. Porque, por enquanto, ela não tem um método, ela não sabe como faz. Ela vai tentando, e vai custando mais dinheiro, mais juros e mais problema. E é importante frisar que ao longo do processo, a gente não vai só tratar o sintoma. Não. Vai ter que procurar o que foi que levou ela a ter essa dívida de 350 mil. Você está certíssimo, e é verdade, porque o problema, o desafio maior do método não é simplesmente você renegociar a dívida. O desafio é renegociar a dívida para que você tenha oxigênio e tranquilidade para mergulhar na gestão da sua empresa e descobrir a origem dos problemas. Pode ser que ela esteja a um preço errado, que é muito comum em restaurante, que é não ter o preço correto, tem que ter ficha técnica de cada produto, tem que ter uma negociação muito agressiva com o fornecedor, qualquer 10 centavos no quilo é muito dinheiro no final do mês. Então eu tenho que negociar muito, eu tenho que achar novos fornecedores para que eu tenha mais manobra de negociação. Então, a gente tem um trabalho enorme para poder executar para resolver o problema. Mas, Arthur, na verdade, quando o cobrador está batendo lá na porta, a água está por cima da cabeça. Se eu não ajudo ele, dentro do método, a tirar a cabeça fora d'água, tudo que eu falo ele não ouve. Não ouve. E ainda tem um problema da equipe. Que vira um problema sério. Né? Então, a gente tem esse momento que a gente precisa, num método, simplesmente tirar a cabeça do empresário fora d'água. O que é isso? Eu estou ganhando tempo. Eu resolvi o problema? Não. Mas eu renegociei meu passado, eu cuidei de encaixar toda a minha dívida dentro da minha capacidade de pagamento e agora eu vou mergulhar na gestão do negócio para poder organizar e desenvolver o negócio. É assim que a gente sai. E uma coisa interessante é porque, assim, negócios, eles são feitos de pessoas. Lógico. E a maioria do empresário, você que está vendo esse vídeo, provavelmente você é uma pessoa que você sustenta várias famílias. Então, o seu problema não é só a sua família. Não. O problema é da família dos seus colaboradores, dos seus credores, de todo mundo que a gente faz tem uma parte do seu responsabilidade ecossistema. social enorme. Enorme. E aí, isso aqui leva a outra pergunta, que é de um rapaz que mexe com construção civil. Ele disse que ele tá na casa dele, a vida dele virou um pânico. A esposa não tem paciência, só vive brigando e tá com medo até de perder o casamento. E brigas são comuns quando o assunto é dinheiro. Né? E assim, tudo isso leva Como é que resolve isso? Como é que resolve isso, né? Arthur, isso é um problema muito sério, muito severo, e muitos casamentos são encerrados num período como esse. É a parte mais triste de toda, é quando a dívida da empresa vai para dentro de casa. E eu vou te dizer, é quase que inevitável se a pessoa estiver sozinha. A reação do endividado, ele é muito comum, parece que cria um padrão.
No primeiro momento, a pessoa se responsabiliza. Ela cria uma culpa que ela não tem. Tá certo? Ela não tem essa culpa, ela não é nenhum bandido, nem nada. Mas o sentimento de vergonha, de culpa, de fracasso, faz com que ele deixe de compartilhar muitas coisas dentro de casa. Ou ela, ou ele, tanto faz, deixe de compartilhar, sempre na expectativa de que mês que vem vai melhorar, de que alguma coisa que ele vai fazer vai dar certo, e ele não quer levar isso lá para o parceiro ou parceira dele, porque senão isso vai dar problemas. O medo. A pessoa fica com medo de que aquilo que tá acontecendo leve ele ao que de fato vai acontecer. Então, qual é a melhor coisa? Primeiro, não fique sozinho. Busque um método e nunca esteja sozinho nessa fase de endividamento. Tem alguém que faça isso. Então, por exemplo, no nosso trabalho, muitas vezes eu faço reunião de casal. A gente reúne família e discute o problema e explica para ele como isso vai ser resolvido. Porque na ausência do método, o que acontece? Só fica o medo. Quando você traz para dentro da sua vida alguém que já viveu isso, que já sofreu isso, que descobriu como resolver isso e que de fato vai te ajudar nisso, aquilo que era um problema passa a ser uma coisa comum. E é muito legal que quando você vê que isso acontece, o casal se une mais. Porque eles entendem que o problema não está no empresário. Às vezes ele não sabia como fazer, às vezes ele entrou, eu sou um excelente mecânico, então agora vou abrir uma empresa, uma oficina mecânica. Cara, eu nunca mexi com imposto, eu não sei o que é contador, eu não tenho ideia o que é nada de imposto, eu não sei contratar. São várias coisas que ele não sabia fazer. E essa ausência de conhecimento levou a essa situação de endividamento. Então a gente precisa trazer conhecimento, por isso que é importante a pessoa não estar sozinha. E precisa trazer a família, ele, a mulher, o casal, tem que estar junto para que efetivamente eles possam entender que isso tem uma saída. De novo, se você tem uma empresa e essa empresa tem faturamento, tem saída. E Wagner, uma coisa interessante é que esse rapaz aqui, provavelmente, ele é um cara que trabalha na construção ali, vamos dizer assim, separado da esposa. Mas e quando a gente tem a situação de estar o marido, a esposa e os filhos, tudo dentro da mesma empresa? Se torna... empresa familiar, onde a família trabalha junto, ela tem pontos positivos e negativos. Quando a empresa vai bem, enfim, sempre é um desafio grande, Arthur, sempre é um desafio grande. Agora, quando efetivamente as coisas não andam ou não saem do jeito que a gente quer, a situação fica um pouco mais difícil. Primeiro, porque eu começo a responsabilizar cada um por não ter feito determinadas coisas. Eu não quero assumir efetivamente que eu sou responsável por aquilo. E aí eu transfiro para o outro. Aí fica aquela história e todos brigam. O que a gente faz numa hora dessa? Reúne todo mundo, cria um plano de trabalho onde cada uma dessas pessoas vai ter uma atividade. Não interessa quem é o responsável. O problema já está lá dentro da empresa. O endividamento já está batendo, o oficial de justiça já está lá. Não adianta nada resolver isso. Wagner, mas é muito difícil, que meu esposo, ele sempre não quis que eu abrisse uma empresa. Não interessa. O interesse é de agora para frente. Não adianta ficar olhando para o retrovisor. Olhou para frente, como é que a gente resolve? Entrega atribuições desse plano de recuperação para cada um dos elementos da família, onde juntos eles vão construir uma melhoria e uma solução do problema. E aí é muito legal que ao final desse projeto você vê a família muito mais unida, muito mais organizada. Porque por enquanto no meio do pânico é todo mundo brigando. Mas quando as coisas começam a dar certo e as coisas começam a acontecer, cara, tudo fica muito mais fácil. E a empresa fica muito mais unida e a família também fica muito mais unida. E que reflete diretamente no seu funcionário. Porque o funcionário, ele fica muito preocupado. Porque na hora do pânico, Arthur, é o marido brigando com mulher, brigando com filho, no meio dos funcionários, vira o samba do crioulo doido. E o funcionário fica morrendo de medo. Ele já pensa, caramba, eu vou arrumar outro emprego. Porque aqui, cara, tá essa confusão. Como é que eu vou ficar aqui? Eu tenho 2 filhos para cuidar. O cara fica com medo. No medo, o que ele faz? Dá no pé. Então, é importante que a família esteja unida no objetivo comum e todos trabalhem para poder recuperar o negócio. E essa chegada
da consultoria dentro da empresa é algo que ela é muito caótica no começo, né? Porque sempre parte de uma pessoa que entende que existe um problema e que esse problema precisa de solução. Só que tem 2, 3 que também são os chefes da empresa que acabam não apoiando de começo. É verdade. Até começar a ver o resultado aparecer. É. E esse processo, ele, dentro da VNI, tem um método que ajuda nessa formação de determinar funções, determinar o que cada um vai fazer, qual que é a prioridade de ações, tomada de decisões. Na realidade é assim, essa descrença no ser humano ou em alguém de consultoria ou de qualquer pessoa que venha ajudar, vem de muitos charlatões que estão dentro da internet vendendo soluções mágicas. Não precisa fazer nada, segue meu caminho que você vai ficar lindo, bonito, magro, feliz e rico. É o que todo mundo vende. Isso na realidade não existe. Infelizmente, muitos entram nesse sonho e se decepcionam. Muitos não, todos. Porque isso não existe. Não existe sucesso sem antes ter trabalho. Não existe. E uma coisa interessante também é que no mundo da pessoa física a gente tem que dividir PJ e PF, né? Pessoa física e pessoa jurídica. No mundo da pessoa física, a gente tem muitos problemas dentro de casa, no trabalho e tudo, e chega uma hora que a gente chega perto daquela famosa palavra, o burnout. E aí é a hora de você procurar ajuda, de você ir num psicólogo, num psicanalista, né? Procurar tratamentos ali que não sejam coisas de... Não é que você tá louco, é que você precisa de ajuda nisso. É seguro dizer que a consultoria ela seria um psicólogo da empresa ou é algo mais como um profissional que vai te orientar ali, te ajudar? E que caminho que a gente pode fazer essa analogia? Eu estava até dizendo antes que muita gente fica vendendo sonhos e tudo, né? Esse método, né, que a gente criou dentro da VNI, porque a gente tem vários serviços de acordo com a necessidade da empresa ou do cliente, surgiu da experiência própria. Né? Há muitos anos atrás, em 2007, 2008, eu quebrei. Eu vivi um problema de endividamento inacreditável. Eu tinha dinheiro para fazer compra no supermercado. Eu tinha 2 filhos pequenos, com 6 e um com 8, eu, esposa, vivendo a maior dificuldade da minha vida. Nunca passei por uma situação tão difícil. Mas eu consegui achar um caminho, e esse caminho, com o futuro, virou um produto da minha consultoria. E eu comecei a ajudar um ou outro, um amigo, com aquilo que deu certo para mim. E eu fui criando esse método, que hoje a gente dá o nome de Azul de Novo, né, que tem por propósito tirar a empresa do vermelho e colocar ela no azul de novo. Então veio da minha experiência, veio do meu conhecimento de anos, tem mais de 23 anos de estrada que eu faço consultoria e da quantidade de empresas que eu já atendi. Então eu sei o que dá certo e o que não. Então, uma das etapas desse azul de novo é aquela etapa que a gente fala, olha, cuide de você, você é o astro da empresa. Por quê? Porque o burnout ou tudo mais é quando a pessoa entra num ciclo que ela não sabe como resolver, ela entra em pânico e ela começa a se desesperar. E aí tem todos os problemas que acontecem. Primeiro, como eu falei antes, você tem que ter um método. E esse método te dá um caminho. O que é um método? Um método é uma trilha, é um Google Maps que você sabe o que você tem que fazer para chegar no local. Esse é um método que a gente deu o nome de Azul de Novo. E o que não pode acontecer? Você não pode andar nesse método sozinho, porque você, naquele momento, você não tem capacidade de equilíbrio emocional para lidar com tanta pressão. Você precisa de alguém para poder te orientar nesse caminho. Então, muitas vezes, o que acontece, que a gente fala para todo mundo cara, você está sem dinheiro? Beleza, acorda de manhã cedo, 6 horas, dá uma caminhada lá no parque, vai fazer alguma coisa. Pô, mas como é que eu vou fazer cheio de problema na empresa? Eu preciso que você cuide de você. Eu preciso que você esteja com saúde mínima necessária. Para quê? Para que você possa me ouvir. Porque eu sou a pessoa que vai estar acompanhando com você no trajeto, no caminho. Agora, se você estiver doente, com dor nas costas, com problema de dor de cabeça o tempo todo, você não vai conseguir me ouvir. A gente não vai conseguir avançar na estrada. Então, um dos primeiros momentos que evita o burnout é você simplesmente ter um caminho e ter alguém junto para que possa te orientar, inclusive no seu cuidado pessoal.
Porque na hora do endividamento, do cobrador batendo na porta, meu amigo, você entra em pânico. Pânico. Eu acordava de manhã e eu chegava no trabalho chorando, desesperado. E às vezes eu tinha 200 contos para gastar na semana. E eu não tinha mais. Então, foi um momento de muita dificuldade, mas que eu aprendi que eu tinha que ter um equilíbrio emocional para sair. E foi esse equilíbrio que me deu a autoestima necessária para entender que eu não era nenhum bandido, que eu só estava devendo. Tinha muita coisa que eu não sabia fazer. E é por isso que aconteceu tantos problemas. Então, eu não sou um psicólogo de empresas, mas acaba que, na realidade, uma empresa é feita de quê? De gente. Não tem CNPJ sem CPF. Entendeu? O CNPJ, ele é nada. Ele só existe porque tem um bocado de gente lá dentro trabalhando. E esse problema não é só no empresário, não, Arthur. É na família, no empresário, nos funcionários, nos filhos e familiares dos funcionários. Vira um bolo único. Isso reflete principalmente no principal objetivo da empresa, que é a venda, né? Ah, com certeza. Porque assim, se você está feliz, é igual você falou anteriormente, você está feliz, você oferece uma água, um café para o cliente que chega na loja e ele te vê sorrindo, te vê com energia positiva, a chance de você vender é muito maior. Muito maior. Agora, se você brigou com a esposa porque não conseguiu pagar o cartão, tá brigando com o funcionário. Tá brigando com o funcionário. Falando palavrão, xingando todo mundo dentro da empresa. O cliente entra dentro da loja, o funcionário vai atender esse cliente como? O cliente dá no pé, velho. Você perdeu não quer venda. de jeito nenhum, tá louco. Aí você briga com a equipe porque a equipe não vendeu. Só que 3 minutos antes você estava xingando o cara numa voz alta e o cliente percebeu. Falou, vou embora daqui. Se ele trata um funcionário desse jeito, como é que ele vai honrar com o meu pedido? E uma coisa que eu bato muito na tecla com todo mundo é lute por cada venda como se fosse a que você precisasse. Exatamente. Porque assim, pode ser a venda de ticket mais baixo dentro da sua empresa. Mas ela eu fez tenho uma loja cliente novo. Exato, eu tenho uma loja de parafuso. Eu vou vender um parafuso de 5 centavos. Não interessa. Mas aqueles 5 centavos, hoje é 5 centavos. Venda. Amanhã é 5 mil. Exatamente. Amanhã em indicação é 500 mil. Exatamente. Entendeu? É isso. Tempo. Quanto tempo isso vai demorar? Eu não sei. Pode ser 10 dias, 15 eu só dias, sei de uma 6 coisa. meses. Eu não sei quanto tempo. Agora, se você tiver mau humor, gritando, zero tolerância, vai demorar o tempo do mundo, porque isso não vai acontecer. Então você tem que brigar por cada venda e cada venda ela tem que existir um processo. Exatamente. Protocolo tem que ser assim, assim, assado, isso. um sorriso, né? E claro... É isso aí. Respondendo a ele é o seguinte, tem como? Lógico que tem. Agora, tem um preço. Ninguém é culpado. Não adianta pensar nessa palavra culpado. Tá certo? E aí, entra numa outra pergunta, que é uma pergunta de um rapaz aqui, muito importante aqui de Brasília, que ele fala o seguinte, eu já assisti todos os vídeos do YouTube. Todas essas pessoas aí que são especialistas no assunto, né, os feras do assunto. E o meu faturamento anual está até aumentando. Só que tem um problema. Quando chega no final do mês, não sobra nada. Eu não sei o que fazer. Isso é devido a quê, Wagner? Pois é. A grande maioria dos casos. Isso é muito comum. As pessoas falam assim para mim, Wagner, eu vendo, chega no final do mês, eu não vejo a cara do dinheiro. Eu escuto isso quase que todo dia. Todo dia tem alguém falando alguma coisa para mim. Wagner, eu não sei o que está acontecendo. Ano passado eu vendia 50 mil, agora eu estou vendendo 70, 90 e continuo endividado e não melhora. Porque, na realidade, o faturamento ele não é o único indicador do sucesso da empresa. Eu tenho muitos outros indicadores. Mas o faturamento ele te ajuda sobremaneira para você melhorar, com certeza. Mas pode ser, por exemplo, a gente atendeu um cliente que ele vendia produtos de limpeza. E tinha um produto que era um papel, desse papel de banheiro, que ele vendia muito, era quase 70% da venda dele. E a gente descobriu que o preço de venda dele estava errado em quase 8%, 7, alguma coisa. Quanto mais ele vendia, pior ficava a situação dele. Porque ele não tinha lucro na operação, ele achava que estava tendo lucro, mas ele não tinha lucro na operação porque ele não sabia formar o preço correto. Quanto mais vendia, mais prejuízo gerava. E isso ia se acumulando. Como é que ele tapava o prejuízo? Pegava dinheiro emprestado. Então ele vendia mais e ia se endividando. Vendia mais e ia se endividando. Porque um fator, que era o preço de venda, estava errado. Ah, Wagner, mas eu não sei se meu preço de venda está certo. Esse é o primeiro ponto que a gente, no processo de reorganização da empresa, tem preocupação. Porque não adianta pisar no acelerador do faturamento se a gente não tem segurança na rentabilidade que a empresa vai ter. Senão, não adianta. Eu vou estar trocando figurinha.
Eu vendo, deixo. Quando você vende com preço errado, o que acontece? O vendedor fica feliz, o governo te ama porque tu pagou o imposto, o fornecedor te ama porque tu comprou o produto ou o insumo, o banco te ama porque você fez o preço errado, você vai precisar de empréstimo. Quem que ficou com o abacaxi? Você. Sozinho o abacaxi é seu. E vai sair aonde? No endividamento, no aborrecimento, em tudo errado. Então, o preço de venda, segundo as estatísticas, de cada 10 empresas que fecham as portas, 8 têm o preço de venda como principal motivo do fechamento. Só que eles não sabem calcular. E eu não estou dizendo que no caso dele seja o preço de venda. Mas existem sinais que a gente precisa entender. Vende, vende, vende. Pode ser que a estrutura. Um dia desse eu fui atender um cliente que era na área de odontologia. Ele tirava como prolabore quase 30% do faturamento. Porque ele acreditava que, sendo empresário, ele tinha que manter um padrão de vida. Falei, cara, mas 30% você está matando sua empresa. Ela não tem estrutura hoje para isso. Não, mas se eu não ganhar isso, não vale a pena ter empresa. Pô, mas aí por conta disso você vai se endividar? Então, pode ser um bocado de problema que eles juntos estão gerando. Nunca é um só, nunca é. São vários problemas. Quando que a gente descobre isso? Para quem está endividado, a gente tira a pessoa dessa dívida de curto prazo, renegocia a dívida e começa a fazer um diagnóstico para identificar aonde estão os problemas. É como se tivesse um copo. Imagina um copo aqui que eu tenho vários furos, ok? E eu não sei qual é o problema. Eles estão aqui. Toda vez que eu pego o dinheiro do banco, eu encho o copo d'água. Mas o dreno continua aqui. Quando você enche o dinheiro do banco, cara, tu dorme tranquilo, tu passa um mês, 2 meses, tranquilo. Mas a água está escorrendo, o prejuízo está caindo. Se você não tampa os buracos, ou seja, se você não resolve os problemas que estão gerando essa perda, o dinheiro vai acabar. Daqui a pouco você precisa de mais dinheiro. E o problema continua lá. Então, como que a gente resolve? A gente faz um diagnóstico, descobre todos os furos e cria um plano de ação para tapar cada um desses furos. Aí, quando você coloca a receita, sobra dinheiro. É simples, não tem dificuldade. Ah, Wagner, é simples para você? Não, é simples para qualquer um. Só tem uma coisa, precisa fazer. E você que está assistindo a gente nesse momento, você deve estar pensando, mas isso aí é muito simples, isso é óbvio. Eu não tenho esse problema na minha empresa. E aí a pergunta é, será que você não tem esse problema? Pois é, será? Porque as pessoas elas têm um crédulo de falar assim, cara, isso não é o meu problema. Se você está endividado, você tem um problema. E o problema não é a dívida. Presta atenção. Se você chegou ao ponto de pegar um dinheiro emprestado no banco, é porque você já passou pela fase de atrasar impostos, atrasar fornecedor e agora está indo para o banco para pegar dinheiro. Você já passou pela fase de antecipar cartão de crédito, não deu certo. Tem gente que vende e já recebe no outro dia. 100% das minhas vendas eu antecipo. Tem problema ali dentro. Porque ninguém precisa antecipar 100%. Não, mas é mais fácil para mim. Não, é porque você não sabe o custo disso. Se antecipa cartão de crédito, se paga, você tem problema. Todo mundo endividado tem um problema na origem. Não é a dívida o problema. A dívida é a sequela, é a febre da doença. Se você tem uma infecção intestinal, essa é a origem. Qual é a consequência? Febre, mal-estar, refluxo. Isso é consequência, não adianta tratar só isso. Você tem que tratar a origem do problema. É a mesma coisa numa empresa. E a empresa ela sofre muito com comparações também, né? Porque é o seguinte, o meu vizinho tá vendendo por R$10. Eu não posso vender por R$11,50, porque senão o cara não compra. Mas a realidade do vizinho é uma, a sua é outra. Eu já atendi empresas, Arthur, que você olha do lado de fora, o cara tem uma caminhonete, a mulher dele tem um carro híbrido e os dois estão com busca e apreensão. Então, tem que tomar muito cuidado. O vizinho, ele tem uma estrutura de custo, ele tem uma estrutura de venda, ele tem uma estrutura de vida pessoal que é diferente da sua. Cada um de nós tem o sapato do tamanho que cabe. Então, se meu pé não é igual ao do outro, meu irmão, o sapato tem que caber em cada um. Não tem jeito, não tem como comparar. Não tem jeito. E mais, muitas pessoas, ainda mais com a internet agora, que na internet você tem que parecer lindo, bonito, feliz, magro e rico. É isso que você tem que parecer. E aí as pessoas vendem uma saúde
para poder aparentar uma coisa. Isso é muito comum na empresa também. Então ele fala assim, eu não posso, eu tenho 3 unidades. Eu falo, olha, essa unidade que você tem naquele local, nós precisamos fechar porque ela não dá lucro, ela não tem estrutura. Eu falo, não posso fechar. O que todo mundo vai pensar quando eu fechar um negócio desse? Que eu estou falindo, então eu não quero fechar. Amarga prejuízo, sangra as outras empresas lucrativas, tira o ganho só porque ele não quer fechar aquilo por orgulho, por vaidade. Então isso existe. Bom, ainda sobre esse tema de vaidade, né, que muitos empresários têm, isso acaba levando a situações que são um pouco constrangedoras do ponto de vista da sociedade em si, né? Como, por exemplo, a nossa amiga, ela mandou uma pergunta que é muito tocante, né? Ela falou o seguinte: ontem, o oficial de justiça bateu no meu portão da minha casa às 6 horas da manhã, acordando minha filhinha pequena. Pânico é a palavra exata para descrever o que eu senti. E ela não sabe o que fazer. E isso tudo vem de dívidas. Conviver com isso ou o medo disso é talvez um dos períodos mais complicados disso. Na primeira etapa que a gente tem no programa Azul de Novo, a minha preocupação, a minha que eu digo da empresa, né? Minha da equipe, é agilizar todo o processo de renegociação para evitar esse tipo de coisa. O credor, ele não quer fazer isso. Ele só faz isso porque em algum momento você não foi capaz de pegar o telefone e negociar com ele. Caso contrário, ele não quer fazer isso. Mas ele, no desespero de medo de não receber o valor dele, ele executa e bota um oficial de justiça lá para poder fazer. E é com esse pânico e medo que ele conta, porque aí a pessoa ela tem uma ação errada de ir lá e pagar, para se livrar daquele medo. Na realidade, o orgulho ele se mistura um pouco com vergonha. Quando a gente monta um negócio, Arthur, a gente constrói um castelo. Eu vou ser rico, vou ser reconhecido, vou ser famoso, eu vou fazer um melhor bolo de todas as pessoas da minha cidade vão me respeitar por isso. A gente constrói um castelo. E é muito difícil a gente ver esse castelo ir ruindo, ir sendo quebrado. E a gente está lá no fundo. Então o sentimento maior do que a vaidade é vergonha. Às vezes ele fica encoberto por outros sentimentos. Mas a grande maioria das pessoas, elas têm vergonha disso. Elas se autoculpam, elas se responsabilizam por uma coisa que elas não têm responsabilidade. Elas só não tinham conhecimento. E isso cria um problema sério. Então, vai bater um oficial de justiça? Provavelmente. Se você não cuidar de renegociar na sua capacidade de pagamento, vai bater um oficial de justiça. Mas, Wagner, eu renegociei da forma que o meu credor queria. Dividiu em 3 vezes. Beleza. No 5º mês, o oficial de justiça vai bater. Porque você honra a primeira, a segunda você já não honra, a terceira não honra, porque não tem dinheiro. Então, a gente renegocia não da forma que o cliente quer, e sim da forma que a empresa pode pagar. Mas, Wagner, como é que eu decido isso? Eu tenho que calcular a minha capacidade de pagamento. Dentro do método, isso é a primeira coisa que a gente faz antes de renegociar a dívida, para saber de que forma que eu posso comprometer a ele. Às vezes, eu pego uma dívida de R$10.000 e divido ela em 24 parcelas. A pessoa fala, nunca que o fornecedor vai aceitar. Eu deposito em juízo se ele não aceitar. Porque no dia que ele for para a justiça, tem um fator que é importante. Existe uma coisa que se chama ação de boa-fé. Em nenhum momento você se recusou a pagar. O que você fez foi pagar da forma que você pode, na condição que você consegue pagar. E fez. Lá na frente, primeiro, eu já cuidei de mais de 600 empresas endividadas. Eu nunca tive um caso de execução judicial. Porque na justiça, entre uma empresa que é enorme e um pequeno empresário que está querendo pagar, é óbvio que a justiça, em nenhum momento a gente, seu juiz, eu não quero pagar. Não, eu não posso pagar desse jeito. Então, como é que a gente evita o oficial de justiça? Calculando a capacidade de pagamento e enfrentando cada um dos fornecedores. Dá trabalho, o cara vai te xingar, vai falar milhões de coisas, vai. Mas 100% deles
vão aceitar. Te garanto. E isso é uma coisa muito importante, porque às vezes a gente está com tanta vergonha, tanto medo daquela dívida, a gente olha aquela quantidade de número e fala, como é que eu vou resolver isso? E esquece de um ponto importante, que é a comunicação, né? Eu sempre falo, veja o seu cliente como você vê o seu próprio cliente, né? Veja o seu fornecedor como você vê o seu cliente. Pensa se fosse a situação ao contrário. Se tem alguém te devendo dinheiro, imagina só, você precisa receber de alguém para pagar uma dívida. E aí a pessoa fala, não vou te pagar, não tenho condição. Você vai ficar com raiva. Vai. Só que se aquela pessoa fala, olha, eu não tenho condição de te pagar tudo, mas eu vou te pagar desse jeito aqui, dessa forma. Isso. Você vai ficar com raiva? Vai. Lógico, também. Mas vai aceitar. Né? Sabe qual é a pior coisa, Arthur, que a pessoa faz quando está devendo? É não atender o telefone. Vou repetir. A pior coisa que o credor ou o devedor pode fazer é não atender o credor. E isso por medo e vergonha. Pega o telefone e atende. Oi, seu Guilherme, tudo bem? Ah, você tá assim, seu Guilherme, o senhor tem toda a razão. Eu estou lhe devendo mesmo. O senhor tem razão toda. Eu não consigo acertar com o senhor agora. Não consigo. O senhor pode continuar me ligando e eu vou atender todas as ligações que o senhor fizer, mas eu não consigo nesse momento. O que eu vou pedir para o senhor é um tempo. Eu acabei de contratar um programa de mentoria, de consultoria, e eu estou trabalhando para criar uma proposta de pagamento que o senhor vai aceitar e a gente vai resolver em definitivo essa situação. O seu credor, ele vai entender que você quer pagar e que você não está enrolando. E aí ele vai conceder esse prazo, porque ele também não quer perder o tempo dele te ligando. E aí o que vai acontecer? No data certa, dentro da metodologia azul de novo, o que a gente faz? Manda um comunicado para a empresa. Escreve um documento, um e-mail e manda para a empresa. Formaliza a sua intenção de resolver. De que forma? Da forma que a empresa consegue pagar. E não da forma que o credor quer que você pague. E é importante a gente deixar claro que tudo isso que a gente está falando é o ideal que nunca aconteça. O ideal é você ter o planejamento desde o primeiro dia de abertura do seu CNPJ e não deixar essa situação acontecer. Mas se você já está endividado, não adianta você ficar pensando e sofrendo o que aconteceu poderia no passado. ser, o que vai, não. Agora você tem que resolver o problema. Cria um dia D, pá! A partir daquele momento eu não vou deixar nada para frente sem pagar. Do mês eu pago tudo. E eu vou pagar o passado com o lucro do presente. Ponto. E o ponto-chave é iniciativa. O que traz a pergunta do nosso amigo Matheus. Esse aqui, ele é cliente nosso, a gente pode falar dele tranquilo aqui. O Matheus, ele tá falando o seguinte, eu preciso elevar o faturamento da minha empresa, mas eu não tenho dinheiro para fazer o famoso tráfego pago. E agora? O que eu faço? É porque todo mundo acha que a única forma de aumentar faturamento é usando o tráfego pago. Eu me lembro que quando eu comecei a história do tráfego pago, lá em 2018, acho que era isso, 19, 18, o lead custava muito pouquinho. Hoje em dia é uma fortuna, porque todo mundo está lá dentro. Mas, Wagner, como é que a gente faz disso? Olha, essa pergunta era tão recorrente que a gente, dentro do Azul de Novo, criou um método que a gente deu um nome muito engraçado, que chama Método Muquirana de Aceleração Comercial. Para quem não sabe, Muquirana é aquele pão duro, né? Então, a gente criou um método onde você tem um conjunto de ações que você pode fazer que dão trabalho pra caramba, mas que não custam nenhum real. Zero. E isso são ações que você pode fazer dentro de casa. Quer ver um exemplo? Eu tenho um cliente que a gente acabou de atender agora, dentro do programa Acelera, que ele tem perto de 7 mil clientes. Ele nunca fez nenhum trabalho de recompra com esses clientes. Nenhum trabalho, nunca. A gente começou uma ação com ele tem mais ou menos uma semana. A gente já conseguiu vender 12% da meta do mês. Só com eles. Só da base de clientes. Cara, o cara já te conhece. Ah, Wagner, mas por onde eu conheço? Por que eu tenho que ter cliente novo? O cara tem 7 mil clientes. Eu só preciso de 500 todo mês comprando comigo. Então a gente conseguiu. Ah, Wagner, mas não é cliente novo. Tudo bem. Outra coisa, quer ver? A gente pode fazer parcerias. Por exemplo, abrir um salão de... Estou dando um exemplo aqui que já aconteceu comigo. Uma barbearia num local lá. Cheguei no local, tem uma barbearia. O que eu posso fazer?
Cara, vou fazer uma promoção e uma parceria com a academia. E vou dizer para ele assim, olha, todos os clientes da academia têm um desconto para cortar o cabelo aqui, por exemplo. Eu vou fazer uma parceria com uma padaria que está lá há muitos anos e vou fazer um café da manhã patrocinado pela padaria num dia lá. O que a padaria ganha? Ganha o tráfego que você vai gerar dentro da sua barbearia. Então, Wagner, mas se dá trabalho, eu fui conversar com o seu Matheus, que é o dono da padaria, ele nem me recebeu. Não tem serviço fácil nisso. Vai acontecer? Vai. Mas tem uma palavrinha, Arthur, que muda o jogo. Perseverança. Se você tiver... E o método Mukirana de aceleração comercial, ele vai te dando o passo a passo. Você tem um checklist, tipo uma jornada. O que você faz primeiro, segundo, em cada uma das ações. A gente consegue descobrir lead novo, por exemplo, pelo Google Maps. Sabia disso? Cara, eu consigo fazer lista disso, pegar telefone e minha equipe ligar. Então tem muitas coisas que a gente pode fazer. A gente, dentro do Azul de Novo, sabe que precisa. E dentro do Azul de Novo, a gente introduziu esse método Mukirana dentro do Azul de Novo. É muito legal. Isso dá muito certo. Muito. E eu tenho muito orgulho, porque a gente que criou isso lá dentro, fruto da experiência que eu já tive no passado, é tudo igual. E o mais legal disso é o custo, né? Zero. Mexe no bolso. Zero. A melhor coisa, entra o dinheiro, entra o faturamento, custou quanto? Zero. Quanto que é o custo do lead? Zero. E caramba, velho. Mas lembrando que o sucesso, ele é consequência única e exclusivamente do trabalho. De ação. De ação. Se você não agir, se você não tiver um plano de ação estruturado, Wagner, o que é um plano de ação? É um documento que a gente tem passo 1, passo 2, passo 3. Quem que vai fazer o passo 1? Guilherme. Quem que vai fazer o passo 2? O Antônio. Passo 3, eu. Vai dividindo um conjunto de ações que juntas vão produzir o resultado. Wagner, estou endividado, preciso tomar uma ação, uma atitude na minha vida. E uma das ações que eu tenho para tomar é contratar um dos serviços da VNI. Certo. Dentro da VNI Consultoria, o que a gente tem para oferecer para a pessoa que está nessa situação, que está faturando, está tendo um processo comercial, mas não está tendo dinheiro? Vamos resumir em 2 principais produtos. O primeiro serviço que a gente tem, que se chama Azul de Novo. Para quem é esse serviço? Para todas as empresas que estão endividadas. Wagner, qual é o tamanho da empresa? Qualquer tamanho. Ok? Qualquer tamanho. Wagner, você atende microempreendedor individual? Não. A única limitação que eu tenho é essa. O MEI, ele não entra. Por quê? Porque o MEI ainda não tem a estrutura mínima necessária para colocar todas as etapas que a gente tem dentro do processo em funcionamento. Pequena empresa, média empresa, grande empresa. Eu tenho empresas hoje que estão dentro do Azul de Novo com a gente, que faturam muito, mas que têm um endividamento enorme, que não sabe como sair. Então esse programa do Azul de Novo, ele resolve essa situação da pessoa endividada. Tem um outro produto que é para aquela empresa que cresceu. Por exemplo, a gente tem um cliente que ele cresceu muito rapidamente. Ele fez ações comerciais muito sucesso, pegou ganchos que ele pegou de oportunidades, de festas e tudo mais, e cresceu muito rapidamente. O faturamento dele saiu de 250 mil e ele vende 1,1 milhão hoje. Bacana. Você fala, resolveu o problema? Não. Ele está em desespero. Por quê? Porque a área meio, área de logística, área financeira, a área de operações não cresceu na mesma velocidade. E aí existe uma coisa que em economia a gente chama de síndrome do crescimento. É uma doença, uma patologia que toda empresa que cresce muito fica desorganizada, vira uma bagunça. Perde controle de estoque, perde controle financeiro, o dinheiro vai escoando e você não sabe o que está acontecendo. Você morre de medo de crescer, porque o crescer está sangrando você como pessoa. Você agora está acordando 6 da manhã, dormindo muitas vezes na empresa, tem gente que vira à noite, tem gente que chega em casa meia-noite, no outro dia 6 da manhã, trabalha sábado, domingo. Por quê? Porque não tem condições. Então, para esse público, a gente tem um produto que chama Acelera. É um produto de consultoria que a gente cuida lá da organização. Dentro desse Acelera, nós temos um sistema
que se chama Nexus. É um sistema que reúne 15 inteligências artificiais que juntas vão dar suporte para todo o trabalho de consultoria e vão criar uma organização de processos, uma organização financeira, uma organização de pessoas, como contratar uma pessoa, que tipo de profissional eu preciso agora que eu saí de 200 e fui para 1 milhão, como é que agora eu estou atendendo gente num ticket mais elevado, que tipo de vendedor eu preciso, cada coisa dessa. Eu vou resolver também um processo de organização operacional. Eu preciso fazer uma determinada coisa na logística. Qual é o primeiro passo? Wagner, eu já falei com o Antônio, que é o cara do responsável, todo dia ele faz errado, agora entrou o Felipe, que está ajudando ele, e está uma confusão lá, cara, não entregou nada, foi errado, era para entregar 20 peças, entregaram só 8, não fizeram a conferência. Aquela bagunça completa. E esse programa, ele ajuda a organizar e sistematizar essa melhoria. Ele vai dando para a empresa um colchão de tranquilidade, de controle absoluto sobre todas as etapas. Então eu tenho ações na área comercial, de forma organizada, eu tenho ações na área de processos, eu tenho ações na área financeira, eu tenho ações na área de produto, e eu tenho ações na área de posicionamento estratégico. Eu resolvo todos os pilares que a empresa precisa. Wagner, como é que funciona isso? O Acelera são 8 meses. São 8 meses de muito trabalho. Wagner, dá para fazer em 8 meses? Dá, e muito bem. Por quê? Porque precisa de muita dedicação do empresário. Não adianta só vontade. Aquilo que tu falou lá no vídeo anterior, precisa de dedicação, precisa de muita energia para poder colocar tudo que precisa fazer em prática. E outra coisa, dentro desses produtos, a pessoa que vai estar adquirindo eles, é assim, eu vou entrar numa plataforma, vou ter algum apoio, ou você vai pegar na mão da pessoa e fazer junto. E ir junto. Então vamos lá. Vamos começar pelo primeiro, que é o Azul de Novo. O Azul de Novo é uma mentoria assistida, ok? Por quê? Porque na mentoria eu consigo fazer o mesmo serviço numa escala maior com um ticket mais baixo. Pronto. E aí, o que acontece? Nessa mentoria, você tem uma plataforma onde você tem os conteúdos. Eles ficam gravados, eles ficam... Não é aula. Porque dentro dessa mentoria eu tenho um tutor, eu tenho um consultor que vai junto com você através de mensagens, tirando todas as suas dúvidas que você precisa naquele momento, que é o momento do endividamento, que a gente passa por esse momento do endividamento e vai para o momento de organização, ok? Então ali eu tenho uma plataforma, junto com ele eu tenho um consultor dando atendimento nessa plataforma, eu tenho reuniões semanais e grupos, onde a gente discute temas e onde você pode trazer para mim ou para os consultores master todas as suas dúvidas. Por que a gente faz isso de forma coletiva? Porque, de uma maneira geral, no Azul de Novo, as dúvidas elas são sempre comuns. Todo mundo vive o mesmo cenário. Então, quando eu respondo para o Felipe, quando eu estou respondendo aqui essas perguntas, já está resolvendo a vida de centenas de empresas, talvez milhares de empresas, porque todo mundo tem a mesma dor. Então, eu tenho a plataforma, eu tenho um consultor, eu tenho reuniões semanais, então são 8 meses de reuniões semanais, onde eu vou trabalhar com aquela pessoa nas dúvidas delas. A gente tem um tema principal, desse tema principal ele abre um campo de discussão que você pode trazer ali todas as dúvidas. Todas as segundas-feiras, 8 horas da noite, é a reunião em conjunto com todo mundo. Toda segunda-feira. E se eu precisar de algo mais individualizado? Aí a gente vai para o Acelera. Lá no Acelera eu tenho um consultor específico para cada empresa. Eu consigo dar um atendimento exclusivo. Ele tem um ticket elevado, mais elevado do que o Azul de Novo, mas o conteúdo ele é muito próximo, só que ele tem uma entrega individualizada. E ele faz coisas que dentro do Azul de Novo eu não consigo levar para eles o sistema Nexus.
Mas dentro do Acelera, eu consigo colocar a plataforma e ela dá um upgrade dentro do trabalho inacreditável. Ela vai fazer com que tudo fique muito mais sistematizado. Lá no futuro, quando essas empresas do Azul de Novo, que normalmente são menores, estiverem galgando situações de crescimento sustentável, elas vão migrar também para o Acelera. Isso é questão de tempo. O mais importante da consultoria é que você tem que ter um produto alinhado ao momento que aquela empresa vive. Não adianta você pensar no melhor se você naquele momento está precisando do arroz e feijão. Não adianta oferecer tudo se a pessoa não consegue consumir. Ela está precisando resolver o básico. Depois que ela resolver o básico dentro do Azul de Novo, ela vai caminhando. E aí entra na esteira e vai para o Acelera. E assim vai para o Decola e tem outros produtos. Tem situações que você consegue atender cada tipo de empresário, para cada tipo de dor, para cada tipo de sofrimento. Exatamente. Apesar de serem parecidas as dores, cada empresa tem o seu ponto de dor. Né? Uma empresa que já está faturando 2, 3 milhões por mês, 5 milhões, ela já resolveu as questões básicas dela. Tá certo? Uma empresa de 8, 10, 15 anos de vida, ela tem desafios? Tem. Ela cresceu, ela tem desafios de organização? Tem. Mas ela não tem aqueles mesmos dilemas do pequeno empresário, do cara que está vendendo 80, 90 mil, 70, que está enfrentando e matando um tigre todo dia. Ele tem outros problemas, outros desafios. Eu não vou nem dizer problema, porque ninguém tem problema aqui. A gente tem desafios a serem superados. Então, essa empresa ela está num outro nível. Não é que é um nível melhor, é porque você começou tem 2 anos, esse cara já está há 20. Então ela só está na frente porque é questão de tempo. No passado ela enfrentou as mesmas dores que você, talvez muito piores. Só que agora ela já está no estágio. Então é importante da consultoria a gente entender qual é o estágio que ela tem. Então eu tenho o Azul de Novo, eu tenho o Acelera e eu ainda tenho um serviço que é o Decola, que é lá na frente para empresas com faturamento acima de 3 milhões, que ela tem muito conteúdo. Como essa, por exemplo, a gente tem uma empresa que fatura aí perto de 4 milhões de reais. E ela está consumindo parte do Azul de Novo, porque ela está endividada. Mas ela tem problemas de empresas maiores. Então a gente resolve uma parte aqui, dá o oxigênio necessário e vai resolvendo. Só que essa empresa precisa de um atendimento exclusivo, porque ela tem uma complexidade maior e não dá para fazer isso numa mentoria. É só por conta disso. O conteúdo nosso, ele é sempre voltado para a melhoria da gestão de cada uma das empresas, só que em fases diferentes. E o importante é ressaltar que, melhorando a empresa, você melhora a sua vida pessoal também, né? Então, é para isso que a gente tem uma empresa, né, velho? Pelo menos, a empresa ela não tem que ter lucro, ela não tem que ter patrimônio. Quem tem que ter patrimônio, dinheiro, é o dono. Um negócio é feito para deixar o dono rico e não a empresa rica. É porque você pensa assim, eu vou montar o meu próprio negócio, eu vou empreender no Brasil, você fala, cara, eu quero dar uma condição de vida melhor para minha família, eu quero ter uma condição de vida melhor. Só que chega um momento que a empresa tá te sugando tanto, tá te dando tanto problema, tanta dor de cabeça, tanta dívida, que você fala, não, peraí, eu não montei isso aqui para isso. Então você fica meio desanimado, você fica meio triste. Muitas empresas, muitas pessoas, né, me perguntam assim, Wagner, como é que eu separo o que é teimosia do que é perseverança? Muitas vezes, por exemplo, é um casal, né? E aí o marido, por exemplo, está empreendendo e já está endividado há 4 anos. E nunca melhora. Sempre está tentando, pega um empréstimo, pega outro, pega dinheiro para um parente, paga, bota o imóvel do sogro como garantia de um outro empréstimo, e a coisa vai rodando, e vai passando, vai rodando aquela bola de neve. E a mulher, muitas vezes, fala assim, olha, surgiu um emprego aqui, assim, não quer dar uma olhada, com muito cuidado? Eu falo, de jeito nenhum, que eu sou empresário. Como é que a gente separa o que é teimosia do que é perseverança? Por uma realidade financeira. Para todo teimoso, ele é perseverante. E para todo perseverante, ele nunca é teimoso. Qual é a diferença, Wagner? É que o cara que é perseverante, ele tem um objetivo, ele tem indicadores, o cara tem um caminho a seguir. E ele é perseverante
em seguir esse caminho, no passo a passo que ele tem que fazer. Ele é perseverante quando surge uma dificuldade. Por exemplo, vou te dar um exemplo de perseverança e teimosia. Eu tenho um cliente que ele tem uma equipe de vendas muito grande. E na análise do diagnóstico, a gente entendeu que de todos aqueles a gente precisava dispensar 4 vendedores. Por quê? Porque financeiramente a empresa está em dificuldades e ela não precisa, para aquele momento, mais. A gente colocou o Nexus lá dentro, ganhou eficiência, diminuiu o trabalho operacional e não precisa de tanta gente. Bacana. Qual é a teimosia? Ele não consegue mandar embora. E aí, ele sabe do caminho que ele tem que seguir, mas ele não consegue mandar embora. Porque ele não consegue decidir, porque ele está preso em valores pessoais. E aí vira teimoso, não é mais perseverante. Mas isso aí é para as pessoas entenderem que a solução nem sempre é fácil. Não, né? Sempre é difícil. Não. Tomar decisão sempre nunca é é difícil. Fácil. Sempre é difícil. É papo furado aquele que fala, não, eu tenho hábito, eu já faço e faz. Mentira. É sempre difícil. Porque tem um componente que é assim, e se não der certo, hein? Ah, eu vou gastar dinheiro. Não. Ninguém é bobo assim. Quem tem dinheiro não é bobo para gastar e torrar dinheiro. Toda decisão, ela é difícil. Só que muitas pessoas entendem que tomar uma decisão, muitas vezes, faz como ele. Às vezes eu tenho que tomar uma decisão, eu junto o Arthur, eu junto o Hudson, junto outras pessoas, a gente faz uma mesa redonda, discute o assunto, coloca todos os pontos e toma uma decisão. É meu jeito de fazer. Porque eu aprendi que dessa forma eu reduzo o risco. Eu zerei o risco? Não. Mas eu reduzo a um limite que eu consigo tolerar. Simplesmente acreditar na minha experiência, que eu faço isso há 20 anos, isso não tem problema. Esses são os piores, porque há 20 anos o mercado era um, hoje é outro completamente diferente. O cliente há 20 anos não tinha opção, hoje ele tem 20 opções se ele estalar o dedo e abrir o celular dele. É outro momento. Aí que vem a teimosia, mas eu faço isso há 30 anos, por que vai mudar agora? Porque muda, pô, muda para todo mundo. Capacidade de adaptação é uma coisa que todo empresário deveria ter como pré-requisito básico. E sempre pensar que ele precisa aprender mais alguma coisa hoje. Nunca imaginar que sabe de tudo. Wagner, obrigado pelo papo, tá? Foi show de bola. Para você que tá aí assistindo e entendeu que tá no momento de você tomar essa decisão, cara, entre em contato com a nossa equipe aqui via WhatsApp. Bota a sua dúvida aqui também. No próximo, quem sabe eu não vou estar respondendo aqui. E se você me autorizar, eu digo até o nome. Não se esquece de deixar aquele like, clicar no joinha, tá? Isso. Assinar o sininho de notificações aí para receber todos os conteúdos aqui do canal. E compartilha, porque tem muitos amigos seus que estão numa situação de endividamento similar à sua. Compartilha com ele, cara. Ajuda esse cara para poder sair dessa junto contigo. Obrigado, tchau. Um abraço, tchau.